Desde a Idade Média, o mundo científico tem estabelecido teorias como absoluta verdade quanto ao formato da Terra e o seu funcionamento dentro do suposto sistema solar. A NASA solidificou de uma vez por todas essa ideia, como verdade absoluta após tirar supostas fotos diretamente da superfície da Lua. Contudo, existem experiências científicas décadas antes, como a de Auguste Piccard, um suíço físico, inventor e explorador, conhecido por seus recordes de voos em balão de ar quente, com a qual ele estudou a atmosfera da Terra e raios cósmicos. Em 27 de maio de 1931, Auguste Piccard e Paul Kipfer decolaram de Augsburg, na Alemanha, e atingiram uma altitude recorde de 15.781 metros. Durante a subida, a bola de alumínio começou a vazar. Eles estancaram desesperadamente com vaselina e resíduos de algodão, parando o vazamento. Na primeira meia hora, o balão se atirou para cima 9 milhas. Através das escotilhas, os observadores viram a Terra através de uma névoa cor de cobre e depois azulada. Parecia um disco plano, com bordas viradas para cima. No nível de 10 milhas, o céu parecia um azul profundo e escuro. Com observações completas, os observadores tentaram descer, mas não conseguiram. Enquanto seus tanques de oxigênio esvaziavam, eles flutuavam sem rumo sobre a Alemanha, Áustria e a Itália. O ar frio da noite contraiu o gás de balão e os trouxe para baixo, em uma geleira perto de Obergurgl, na Áustria, com 1 hora de oxigênio de sobra. Os exploradores colheram amostras de ar superior em cilindros, ar azul, como Piccard relatou que ele parecia. A análise pôde provar que esse ar é excepcionalmente rico em ozônio, um gás em azul intenso, supostamente responsável pela camada da atmosfera de ondas de rádio. Piccard comprovou com seus próprios olhos que a Terra é plana, que é rodeada por bordas viradas para cima, as geleiras da Antártida que circundam a Terra, e que há águas acima do domo. O mais inquietante é que a ciência ignorou seus depoimentos sobre a Terra plana, e a história abafou suas incríveis descobertas. De que há um Criador que está sentado sobre o círculo da Terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Louvai-o, céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra o seu domo e o que chama as águas do mar. E as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O verdadeiro cientista, professor Auguste Piccard. Essa é uma foto dele tirada em 1962. Auguste Piccard foi o famoso físico suíço, inventor e explorador. Ele realizou uma série de voos tripulados e não tripulados de ar quente para estudar a atmosfera superior da Terra e os raios cósmicos. Isso aconteceu muito antes da existência da NASA. Nunca antes alguém havia feito esse tipo de experimento. Ele construiu grandes esferas de metal pressurizadas para se proteger em altitudes elevadas. Massivos balões de ar quente foram lançados acima de 10 milhas no céu, onde ele fez diferentes experimentos. Ele pintou um lado da esfera preta, de modo que quando ficasse muito quente no interior, ele poderia rodar ao lado negro para ver o sol e deixá-lo mais frio novamente. Um monte de coisas deram errado na primeira viagem. Primeiramente, as autoridades alemãs tentaram proibir o voo porque era muito perigoso. No último minuto, decidiram que os capacetes deveriam ser usados. Então, o professor Piccard improvisou alguns materiais que ele encontrou, o que foi bom para os alemães. Durante a decolagem, o modelo que foi projetado para girar o lado negro para o Sol estragou. Isso significa que os exploradores experimentaram temperaturas de até 40 graus Celsius. Devido a todos esses problemas, eles não poderiam seguir quando eles queriam, e a viagem levou muito mais horas. Deprimidos, pronunciaram a morte dos exploradores, mas algumas horas mais tarde desembarcaram a salvo. Chegaram a uma altitude de 16 km ou 10 milhas. Ele fez 2 voos, o que fez dele o primeiro homem a testemunhar a curvatura da Terra, com seus próprios olhos. Depois de diferentes voos de balão, alguns anos mais tarde, o professor Piccard começou a construir submarinos para explorar profundezas dos oceanos. Depois dele, muitos outros exploraram a atmosfera e as profundezas dos oceanos, incluindo muitos membros de sua família, por exemplo, seu filho Jacques Piccard,
como mostra a foto. Isso mostra que muito tempo antes da existência da NASA, as pessoas já eram acostumadas a explorar esses lugares extremos. Eu acho isso muito estranho, pois todos esses exploradores e astronautas da NASA realizam missões de altas altitudes e também nas profundezas dos oceanos. Existe alguma entrevista em vídeos online com Auguste Piccard. Algumas com globos ao fundo, algumas sem eles. Mas isso prova para mim que ele tinha câmeras filmadoras naquela época. Então eu pergunto, por que não temos imagens de grande altitude daquela época? Para mim é difícil confiar plenamente em todas essas informações, porque algumas experiências como o primeiro voo de balão foram realizadas com a colaboração do governo. E muitos de vocês já sabem que eu não confio em governos, mas ele continua sendo uma pessoa interessante para se pesquisar mais. Eu espero que outras pessoas pesquisem por ele após este vídeo. Para terminar esse vídeo, por favor, assista esse clipe que discute um comercial de TV relacionado com tudo isso aqui, Auguste Piccard. Aqui é onde no mundo começou a democracia. Eu não acredito que esse comercial estava inativo. Isto é o que é realmente muito interessante. Isso é novo, isso não é algo que eu disse da última vez. Este é o Hennessy. Eu acho que é um whisky ou é um conhaque, algo assim, algum licor. Conhaque. Está certo. Vou encarar mais tarde. Eu nunca provei esse produto. Mas esse é o comercial. Deixa-me rodar o comercial. Vamos ver o comercial. Em seguida falaremos sobre o que assistimos atentamente. Este é um evento verdadeiro que aconteceu em 1931. Um físico belga suíço. Auguste Piccard. Este é um verdadeiro acontecimento histórico, mas não o fizeram presente completamente nesse comercial, apenas uma parte. Mas é incrivelmente o que nós percebemos, o que eles mostram. Então, em 1931, o físico que também era amigo de Albert Einstein e trabalhou com Einstein, Dr. Auguste Piccard. Esse era um homem muito inteligente, com PhD em física, engenheiro. Este homem desenvolveu e construiu esta nave e a fez subir. Foi o primeiro homem, Dr. Auguste Piccard, a Jornada nas Estrelas. Jean-Luc Picard. Foi criado a partir dele. Primeiro homem a obter sucesso. Primeiro homem a atingir a estratosfera. Você pode notar no comercial, primeiro mostra o horizonte completamente plano. Certo? Ele fez isso no dia 27 de maio de 1931, sendo o recordista mundial com 51.775 pés de altitude. Aqui está uma foto, separei algumas. Eles nos mostram o que eles nos mostram aqui. Eles nos mostram basicamente o horizonte plano. Adoro a forma de como depois eles mudam isso. Eles mostram indo para cima, eles mostram rompendo o firmamento. Dentro do quê? A água. Eles estão zombando de nós. Eles sabem a verdade e zombam de nós. Agora aqui, temos algumas fotos de Auguste Piccard, PhD em física. Isto é, ele é uma figura histórica, mas o mais incrível, eu nunca havia ouvido falar nele. Ele está escondido na Enciclopédia Britânica. Diz que ele nasceu em 1884 e morreu em 1962. Físico suíço-belga notável por sua exploração, tanto da estratosfera superior e as profundezas do mar em navios do seu próprio design.
Em 1930, ele construiu um balão para estudar os raios cósmicos. Em 1932, desenvolveu um novo design de cabine para voos de balão. E no mesmo ano em que ele subiu aos 17 mil metros, 55.800 pés, ele completou o que queria então. Ele nasceu em uma família de estudiosos suíços. Você sabe, como eu disse, trabalhou com Albert Einstein. Aqui está uma foto dele com seu assistente dentro da cápsula. Então eu encontrei isto. Isto é uma revista popular Science, de agosto de 1931, e o balão subiu em maio. Então, apenas alguns meses depois do recorde mundial de altitude, sai um artigo na revista, 10 milhas de altitude em um balão de ar. Agora, as pessoas não podem dizer que retirei isso de um artigo da internet, que não fiz minhas próprias pesquisas. Então fui até o eBay para encontrar a revista popular Science, de 1931, edição de agosto. Encontrei uma, paguei $15 por ela. Veja aqui, agosto de 1931. Somente para verificar esses fatos. Vou ler o artigo para vocês. Este é o testemunho de um físico, cientista, engenheiro, o primeiro homem a atingir a estratosfera, tão alto e que testemunhou sobre o formato da Terra. Posso ler isto aqui? Então, página 23. Apenas para conferirem. Vejam. Não é o mesmo artigo? Um enorme balão amarelo subiu para o céu há algumas semanas a partir de Augsburg, Alemanha. Em vez de uma cesta, ele arrastou uma cápsula preta e prata, uma esfera de alumínio. Dentro estava o professor Augusto Piccard, físico, Charles Kepler, e tiveram como objetivo explorar o ar, 50 mil pés para cima. 17 horas mais tarde, depois de terem sido dados como mortos, voltaram com segurança, a partir de uma altura estimada de mais de 52 mil pés, cerca de 10 milhas, quebrando todos os recordes de altitude da aeronave. Tanques de oxigênio os mantiveram vivos enquanto eles fizeram observações. Registros de seus instrumentos estão agora a ser verificados e interpretados. Os primeiros a levantar com segurança na camada superior da atmosfera da Terra. Eles encontraram a pressão de ar em 10 milhas de altitude tão baixa, 1/10 que é o nível do mar, que um homem exposto a ela pereceria, tanto quanto um peixe do mar profundo, explodindo por sua própria pressão interna, quando trazido para a superfície da Terra. Piccard e seu auxiliar encontraram raios cósmicos, radiações misteriosas do exterior do espaço, muito mais poderosos do que na superfície da Terra e com sua intensidade calibrada. Os exploradores trouxeram amostras em cilindros do ar superior azul, como Piccard relatou que ele parecia. Análises podem provar isso, excepcionalmente rico em ozônio, gás de um azul intenso, supostamente responsável pela camada de heaviside ou telhado de rádio. Escute isso. A história de sua aventura supera a ficção. Durante a subida, a bola de alumínio começou a vazar. Eles resolveram desesperadamente com vaselina e resíduos de algodão, parando o vazamento. Na primeira meia hora, o balão subiu rapidamente 9 milhas. Através de vigias, os observadores viram a Terra através de cobre colorido. Em seguida, azulado, neblina. Aqui está quando ele disse, parecia um disco plano com a borda virada para cima. Agora, isso é de 1931. Antes da NASA. Antes que eles decidiram mentir para nós. Antes de eles conspirarem o mundo todo para mentir. Algumas pessoas dizem que não existe nenhum cientista terraplanista. Estão erradas. Ele disse o que ele viu. Que revista é essa? Popular Science. Porque nunca ouvimos sobre isso em nossas escolas. Eu nunca ouvi falar deste homem. Peguei um comercial Illuminati para que eu soubesse quem é este homem. Apenas mais uma foto dele. O que precisavam saber está bem aqui. Que diz, parecia um disco plano com a borda virada para cima. A borda é a parede de gelo que circula a Terra.
Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Muitos aqui no canal ainda não entenderam como funciona a Terra plana, principalmente se tratando dos limites dela. O limite, a borda da Terra plana, fica na Antártica, que circunda toda a Terra plana. No modelo do globo, a Antártica é um continente gelado, que fica na parte inferior do globo. Na Terra plana essa história muda, e nesse vídeo iremos explorar detalhadamente a Antártica. Na Terra plana, a Antártica circunda toda a Terra e segura os oceanos. Existem paredes enormes de gelo seguidos de uma plataforma reta de gelo e neve, que segue por centenas ou até milhares de quilômetros adentro desse lugar gelado. Alguns acreditam que dessa plataforma de gelo em diante há um plano infinito de gelo, neve e escuridão. E outros acreditam, e eu também, que em algum lugar nessa vastidão de gelo e neve existe um domo que sela os limites da Terra. As escrituras confirmam o domo. Ou estendesse com eles os céus, que estão firmes como espelho fundido? Jó 37:18. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, e ele passeia em volta da abóbada do céu. Jó 22:14. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e funda sobre a terra a sua abóbada, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é seu nome. Amós 9:6. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26:10. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8:27. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Provérbios 8:28. Quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Provérbios 8:29. A Antártica começou a ser explorada há décadas atrás, mas do nada pararam e trataram de fechar um acordo de não exploração da Antártica. O que será que descobriram lá? Para que de repente parassem tudo e fechassem o local? O famoso Tratado de Não Exploração da Antártica foi assinado em 1º de dezembro de 1959. A partir desse tratado, a Antártica ficou sendo vigiada pela Marinha dos países envolvidos. Esse tratado permite apenas a exploração científica, mas claro, somente para cientistas que estão em conluio com o esquema global. Cientistas exploradores independentes não são permitidos lá. E se navegarem por lá, sem autorização, são presos. Estariam eles escondendo os limites do mundo? Com toda essa campanha espacial, tanto da NASA quanto nos filmes, para condicionar as pessoas a acreditarem que o universo pode ser explorado, quando na verdade os limites existem e que o homem não pode sair do domo. Não temos dimensão do tamanho do firmamento, que com certeza é absurdamente enorme, mas não no infinito, como afirmam os astrônomos. E disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Gênesis 1:6. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Gênesis 1:7. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Gênesis 1:8. Veja um símbolo da ONU, Organizações das Nações Unidas, se não é o mapa da Terra plana. Eles estão mostrando na nossa cara que eles conhecem, que eles sabem que a Terra é plana. Só não vê quem não quer mesmo. Contra fatos, não há argumentos contrários. Vejam que incrível. O símbolo da Organização Mundial de Saúde também é o mapa da Terra plana. Isto é incrível. Observe o símbolo da Organização Mundial de Saúde com o mapa da Terra plana. É realmente inacreditável. Dentro da ONU, onde representantes das nações se reúnem,
Nesse local, vemos que a arquitetura representa um domo sobre a terra plana, como consta na Bíblia. Acordem, já passou da hora. Eles sabem toda a verdade. E ao invés de darem glória a Deus, que criou todas as coisas, eles homenageiam seus deuses demônios, dando nomes aos planetas, como por exemplo Vênus, Júpiter, etc., e suas naves espaciais, ditas naves espaciais de Apolo, por exemplo, tudo em troca de fama, holofote e muito dinheiro. Mas o diabo que eles servem não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre que ele conquistou com a sua ganância. Apocalipse, capítulo 6, versículo de 15 a 16. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Esta palavra de Deus do Apocalipse comprova que eles sabiam de tudo. Toda a verdade sabiam e escondiam de nós. E essas pessoas, mesmo rico como pobre, eles vêm criticar as pessoas que falam da verdade, que falam de Deus. Eles vão no Facebook dizendo que são ateus, mas eles ganham dinheiro para falar mal da palavra de Deus, para criticar a Bíblia, para nos contestar, para contestar a Deus. Mas eles sabem a verdade. Eles sabem que existe Deus. A Antártida foi fechada para explorações independentes, através do Tratado Antártico, que se deu em 1º de dezembro de 1959. Mas antes desse tratado ser fechado, uma série de missões foram feitas na Antártida, como a Operação High Jump, em 1946-1957, organizada pelo almirante Byrd, e a Operação Deep Freeze, em 1956-1957, que obteve colaboração dos países envolvidos no Tratado Antártico, incluindo o almirante Byrd. Toda essa movimentação na Antártida resultou em ações estranhas e, no mínimo, suspeitas com relação aos países envolvidos. Isso é que iremos explorar nesse episódio. Aperte os cintos, pois esse assunto é revelador. O almirante Byrd foi na Operação High Jump em 1946 até 1947. E na Operação Deep Freeze em 1955 até 1956. Então ele morreu em 11 de março de 1957. Então, o Tratado Antártida toma lugar pouco tempo depois da morte dele, o almirante Byrd. Você vê que o tratado foi aberto aos signatários em 1º de dezembro de 1959. E oficialmente entrou em ação em 23 de junho de 1961. Enquanto isso, vamos colocar uma cronologia aqui. Temos a Operação High Jump, de 1946 a 1947. Operação Deep Freeze, de 1955 a 1956. Ele morre em 1957. A NASA é criada em 1958. Então, depois da Operação Deep Freeze, e seja lá qual foi a doideira que aconteceu lá, Byrd saiu de lá, deixou a Antártida. E o Tratado Antártico é formado. E é colocado em ação em 1961. Os signatários originais foram os 12 países ativos na Antártica. Durante o Ano Internacional da Geofísica, de 1957 a 1958, os 12 países que tiveram interesses significantes na Antártica na época foram Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, África do Sul, União Soviética, Reino Unido e, claro, os Estados Unidos. Esses países estabeleceram mais de 50 estações antárticas para o Ano Internacional da Geofísica. O tratado foi uma expressão diplomática da cooperação operacional e científica, que foi alcançada no gelo. Alguma coisa aconteceu lá depois da Operação Deep Freeze e, presumidamente, no tempo que o almirante Byrd morreu. Então, todas essas nações, como falamos aqui, eles saíram de lá e voltaram e assinaram esse Tratado Antártico. E ao mesmo tempo a NASA é formada. E, imediatamente, os Estados Unidos e a Rússia
começaram a lançar bombas nucleares de altitude elevada na atmosfera. Agora, eu entendo por que as pessoas têm colocado como conspiração esse ponto. Porque se eles tentam evitar a conspiração, eles não estão ajudando com esses nomes. Como eu disse antes, vou dizer novamente. Temos a Operação High Jump e a Operação Deep Freeze. A NASA é formada, eles assinam um tratado antártico. Então você vê os testes de bombas nucleares de altitude elevada. Que eles começam... aqui eu vou ler a Operação Dominique. Aqui. A Operação Dominique foi uma série de 31 testes de explosões nucleares, com 38,1 megatons no total conduzidos pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Essas séries de testes foram agendadas rapidamente, a fim de responder de certo modo ao recomeço dos soviéticos. Detestaram depois do implícito moratório em 1958 a 1961. A maior parte desse lançamento foram conduzidos com bombas de queda livre, lançados em aviões e bombardeiros B-52. 20 desses lançamentos foram para testar novos projetos de armas, 6 para testar o efeito delas, e vários lançamentos para confirmar a segurança dessas armas. O míssil Thor foi também usado para carregar ogivas no espaço, para conduzir testes de explosões nucleares em altitudes elevadas. Esses lançamentos foram chamados de Operação Fishball, Aquário. A Operação Dominique ocorreu durante um período de alta tensão na Guerra Fria, entre Estados Unidos e a União Soviética, desde a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Ter ocorrido não muito antes, Nikita Khrushchev anunciou o fim dos 3 anos de moratório dos testes nucleares, em 30 de agosto de 1961. Os testes soviéticos começaram em 1º de setembro, iniciando uma série de testes que incluíam a detonação da bomba Tsar. O presidente John Kennedy respondeu autorizando a Operação Dominique, que foi o maior programa de testes de armas nucleares já conduzido pelos Estados Unidos, e a última série de testes atmosféricos conduzidos pelos Estados Unidos. Como o Tratado de Banimento de Testes Limitados foram assinados em Moscou no ano seguinte. Agora confira isso aqui. Você clica na Operação Fishball. Aprendemos sobre a Operação Fishball aqui. Foi uma série de testes nucleares de altitude elevada em 1962, que foram conduzidos pelos Estados Unidos como parte do maior programa de testes nucleares. Os testes nucleares da Operação Fishball foram originalmente planejados para se completar durante a primeira metade de 1962, com 3 testes chamados Bluegill, Starfish e Urraca. A primeira tentativa do teste foi atrasada até junho. O planejamento para a Operação Fishball, assim como muitos outros testes nucleares na região, começaram rapidamente em resposta ao repetido posicionamento soviético, em 30 de agosto de 1961, de que eles estavam terminando os 3 anos de moratória dos testes nucleares. O rápido planejamento de operações muito complexas necessitavam muitas mudanças, conforme o projeto progredia. Todos os testes foram para serem lançados em mísseis da ilha Johnston, no Oceano Pacífico, ao norte do Equador. A ilha de Johnston já havia sido estabelecida como plataforma de lançamento para os testes nucleares de altitude elevada americanos, ao invés de outras locações no Oceano Pacífico. Em 1958, Lewis Strauss, o então presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, se opôs em fazer qualquer teste de altitude elevada nas locações que foram usadas anteriormente para testes nucleares do Oceano Pacífico. Sua oposição ocorreu por conta do temor de que o clarão das detonações de altitude elevada à noite poderia cegar os civis que estivessem morando nas ilhas vizinhas. A ilha de Johnston já foi uma locação potencial, mais distante das áreas povoadas do que qualquer outra locação potencial de testes, de modo a proteger os residentes nas ilhas do Havaí da cegueira pelo clarão, ou lesões permanentes na retina pelo flash brilhante nuclear. Os mísseis nucleares da Operação Fishball foram lançados geralmente na direção sudeste da ilha Johnston, para que as detonações ficassem longe do Havaí. O Urraca estava para ser um teste de 1 megaton produzido a altitude muito elevadas, acima de 1000 quilômetros. O propósito desse Urraca sempre foi controverso, especialmente depois do dano causado em satélites pela detonação do Starfish Prime, como descrito abaixo. O Urraca foi finalmente cancelado em uma extensiva revelação da Operação Fishball. Foi feita durante uma pausa das operações por 82 dias, depois do desastre da Bluegill Prime, de 25 de julho de 1962, como descrito abaixo. Você pode ir e ler sobre Kingfish. Ok, nós temos a Operação Dominique, dentro do qual nós temos a Operação Fishball. Agora, vestindo uma capacete de alumínio, vamos brincar na conspiração aqui? Os terraplanistas afirmam
eu acredito ser uma afirmação razoável, que esse modelo for verdade, então temos um círculo. O círculo da Terra é descrito na Bíblia, cercado pela Antártica, o círculo externo, que tem de 61 a 92 metros de muralhas de gelo, um penhasco, que mantém tudo dentro dela. Consequentemente, a operação High Jump, tradução, pulo alto, para superar essa muralha. Então, isso me parece, pelo menos da perspectiva da Terra plana, que provavelmente, durante a operação Deep Freeze, eles talvez tenham achado a borda do domo, presumidamente algo entre 1287 a 1930 km adentro no gelo. Então eles colocaram esse tratado e ninguém pode voltar, exceto quando eles prestam as orientações na comunidade internacional que assinou o tratado. Então, Estados Unidos e a Rússia encarregam-se de fazer os testes nucleares em altitudes elevadas. E os Estados Unidos chamam seus testes de Operação Dominique, dentro do qual temos a Operação Fishball, Operação Aquário. Agora, mantenha isso em mente. Isso tudo está acontecendo quando você vê o registro da Operação Dominique. Você vê datas diferentes, onde em 1962, estamos falando de 1962 em maio. Vemos todas essas bombas disparadas, 25 de abril de 1962, 27 de abril, 2, 4, 6, 8 e 9 de maio, 11, 12, 14, 19 de maio. Etc, etc, etc. Isso tudo antes do presidente Kennedy falar num discurso sobre o espaço. Eu acredito que muita gente não percebeu que a nossa primeira parada tentativa não foi a Lua. Mesmo antes da tentativa da ida à Lua, eles já estavam enviando sondas e de repente, depois disso tudo, mantenha isso em mente. Operação High Jump, Operação Deep Freeze, Almirante Byrd morre, a NASA é fundada. O Tratado Antártico é assinado, Operação Dominique e Fishball, surte efeito. E se você notar no discurso do presidente Kennedy, ele está falando que eles já possuem sondas indo para Vênus. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. Espera aí. Nós já estávamos mandando coisa para Vênus e Marte. Não tínhamos nem ido à Lua ainda e nem fomos. Então eu estava pesquisando sobre isso no site. E você pode ir nesse site, começa de baixo para cima. 4 de fevereiro de 1961. Vejam, estava enviando sondas. A Sputnik 7 da Rússia enviou essa sonda para checar Vênus. O estágio final do foguete carregando o Sputnik 7 em órbita falhou e a espaçonave não foi capaz de alcançar a trajetória necessária para transportá-lo para Vênus. Temos a sonda Venera 1. A Rússia enviou outra sonda em 12 de fevereiro de 1961 e perderam a comunicação enquanto estava a caminho de Vênus. Então, a NASA enviou a Mariner 1 em 22 de julho de 1962. Agora, isso ocorre em meio às operações Dominique e Fishball. Eles enviaram uma sonda que iria checar Vênus. O foguete saiu do curso e foi destruído por controladores da Terra. Então a Rússia enviou outra sonda, a Sputnik 19, em 25 de agosto de 1962. A espaçonave entrou em órbita na Terra, mas os foguetes do último estágio falharam. A Sputnik 19 não foi capaz de alcançar sua trajetória para Vênus. Ela se reentrou na atmosfera da Terra 3 dias depois. E na NASA, em 27 de agosto de 1962, essa é a sonda Mariner 2. Foi a primeira espaçonave que com sucesso voou por Vênus. Uma altitude de 34.773 km. A espaçonave descobriu temperaturas e blá 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 blá. Então isso aconteceu durante o período de tempo entre 27 de agosto de 1962 até 14 de dezembro de 1962, onde tivemos o presidente Kennedy em discurso, em 12 de setembro de 1962. É sobre isso que se refere esse site. Temos bastante coisa aqui fora. E você pode ler sobre os outros. Checar Vênus, acredito ter Mercúrio também. E as tentativas de enviar sondas a Marte. Isso tudo antes de querer ir à Lua. Então, isso me parece que o que quer que tenha acontecido na Antártida. Um cara do governo talvez ficou nervoso, animado, tanto faz. Ele disse, ok, o que está acontecendo? Nós olhamos pelos telescópios e vemos nossos chamados vizinhos, Vênus e Marte, pelos telescópios. E nossa hipótese é que o sistema solar está montado no modelo de Copérnico. E, mais ainda, talvez
Talvez eles acharam o domo e começaram a questionar isso tudo. E a primeira coisa que fizeram foi enviar sondas. Espera aí, fala sério, se isso é o domo, quão alto isso vai? Então começaram a lançar bombas nucleares em altitudes elevadas. Se você olhar os vídeos de Operação Fishball e Starfish Prime, e todos esses testes de altitudes elevadas, parece que eles estão atingindo alguma coisa lá em cima. Tentativa de romper o domo da Terra em 1962 pelos Estados Unidos. Operação Dominique e Fishball. Nada jamais pode penetrar a cúpula de vidro. Dr. John Mack, Departamento de Defesa. Para acompanhar o que está acontecendo lá. Então, eu fui a Lubbock. Fui fazer uma conferência lá. Na igreja de Jerry, do pastor Dan. E falávamos sobre isso e sobre a Terra plana. Ele disse: você sabe o significado da palavra Dominique? Eu disse: não. Ele disse: você falou sobre a Operação Fishball, aquário, mas confira isso aqui, vou levar vocês na tela de novo aqui. Vá, é um desses sites sobre nomes. Eu gosto do Behind the Name. Procura o nome Dominique e deixa eu confirmar aqui. Dominique. Procurando Dominique. Do antigo nome latim Dominicus, significando do Senhor. Fishball, aquário, é a parte da Operação Dominique. Parece que eles estão enviando bombas nucleares de altitude elevada para testar o aquário do Senhor no firmamento. Muitos não sabem, mas um dos principais engenheiros da NASA na época da corrida espacial foi Wernher von Braun. Foi um engenheiro alemão e uma das figuras principais do desenvolvimento dos foguetes V2 na Alemanha nazista, na qual foi membro do Partido Nazista e da SS. Em 20 de junho de 1945, o secretário de Estado dos Estados Unidos aprovou a transferência de von Braun e seus especialistas para a América. Criar históricos falsos e excluir qualquer registro de envolvimento com o Partido Nazista, concedendo a eles total liberdade para trabalhar nos Estados Unidos, onde a NASA foi uma das figuras principais no desenvolvimento do foguete Saturno V, que supostamente levou os astronautas dos Estados Unidos à Lua, mas sabemos que foi uma farsa. O homem que levou a América à Lua, Wernher von Braun. Wernher von Braun morreu em 16 de junho de 1977. E curiosamente, na lápide de sua sepultura está mencionado Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele deu glória a Deus porque conheceu a verdade. A terra é plana e possui um domo.
Ok pessoal, meu nome é Dana e este é meu primeiro vídeo no YouTube. Eu tenho algo aqui que eu não entendo muito bem e eu espero que talvez alguém possa explicar para mim. Eu tenho feito muitas pesquisas sobre terra plana e sobre o firmamento, coisas desse tipo. E este livro aqui é parte de um conjunto de uma enciclopédia que eu tenho. É Enciclopédia Americana. E este é o volume 2. O que eu quero mostrar é uma coisa que eu vi aqui pesquisando sobre a Antártida. Lembrando que esta é uma edição de 1958. Ok, então ela é anterior à assinatura do Tratado da Antártida. Ela também é anterior à suposta missão Apollo. E eu quero mostrar aqui um artigo que fala sobre a Antártida. E basicamente fala sobre toda a exploração, diz aqui, regiões da Antártida, toda a exploração. Temos aqui algumas fotos, não muitas. Este é o mapa daquela época. Eu li todo o artigo. Veja esta parte aqui, porque eu tenho uma pergunta depois. Estou pesquisando muito para ter mais informações sobre isso. Este é meu primeiro vídeo, por favor, não me critiquem muito. Não tenho ideia do que seja isso. Ok, espero que você possa ver daí. Estes voos provaram as zonas do interior a ser sem futuro em caráter, com um domo de 13 mil pés de altura, em latitude 80 graus ao sul e longitude 90 graus a leste. Ok? Então eu não tenho ideia o que isso significa. Parece haver apenas uma definição para a palavra domo. De qualquer maneira, se alguém tiver alguma ideia do que isso possa significar, poderia me explicar? Eu agradeço. E então, o que você acha? Lembramos que, segundo a revista Galileu, a primeira imagem que se tem da Terra é esta, de 1946, muito antes do início da corrida espacial, que só começou em 1957, ou seja, um ano antes desta enciclopédia ter sido lançada. E claro também, muito antes da suposta ida do homem à Lua e das supostas fotos da Terra de 1969. Vejam que vídeo interessante que descobri no YouTube, onde um hacker inglês, o qual estava interessado a respeito de OVNIs, então ele invadiu os computadores da NASA. E o mais interessante foi o que ele descobriu e viu. Será que foi disco voador? ET? Não, nada disso. O que ele viu foi a foto da Terra plana em uma redoma de vidro. Logo em seguida ele foi descoberto e preso. Contra fatos não existem argumentos contrários. Veja o trecho que selecionei e depois aprecie o vídeo completo. Before we go on to then what happened with the arrest and everything, when he accessed NASA computer systems and found some very interesting information on there. In building at the Johnson Space Center, I found out there were folders called raw and filtered or processed and unprocessed, and these files were like 200 odd megabytes, 250 megabytes. They were in a proprietary NASA format. And this is in the days of 56K dial-up, so you couldn't download them in like 5 minutes. And I wanted to get on there, find out what I could, and get out quickly. And so I had remote control of the desktop using a program called Remotely Anywhere. And so if you double-clicked on an image, their proprietary software came up, and the image was there. But it wasn't there like that because it was a slow connection. I turned it down to I think 2-bit or 4-bit color. I can't remember if it was monochrome or just 4-bit colour, and it started, judging down the screen. I think Remotely Anywhere was a Java app at the time, and I only got to see about half or 2/3 of it or something. But it was a hemisphere of a planet, which I assume was Earth, because it was blue and it was cloudy. And but it was a classic cigar shape, with no seams, no rivets, no sort of workmanship on the outside. But it did have one sort of human-looking thing, which was the sort of geodesic domes that you see at Menwith Hell. Above and below, to the left and the right, and one, on its nose, and I assume, one on this side, and I assume one on the other side as well.
So, I mean, some people say that could have been man-made because of that geodesic dome feature. But the fact of it all flowed in. There was no, there's the tube, there's a socket for the dome. You know, it was all a flowing, you know. But that's when I saw someone else, the mouse moved, right-clicked on the LAN icon, disconnect, and boom, I was gone. When you saw that particular image, did that then lead to your arrest? Yeah, because when they disconnected me, they obviously got my IP address, because I was doing a direct connection, foolishly, at that time, because I was getting lazy or cavalier. And it was NASA that contacted BT about the IP address. Then you get the client's address through the police, UK police. So that's what got me caught. Ver aí documentário ou uma entrevista sobre o que realmente aconteceu na época das expedições do Almirante Byrd na Antártica. O que sabemos sobre a expedição do Almirante Byrd no 46º automotivo no início da primavera de 1947 para o Polo Sul? Expedição que foi quase esquecida e é muito difícil chegar a todas as informações. Os poucos artigos que foram publicados na época, na revista National Geographic Magazine, não daria qualquer pista sobre a real intenção da expedição. Foi uma operação naval enorme que envolveu porta-aviões, vários navios de guerra submarinos e provavelmente 20 couraçados, envolvendo 4.000 soldados da tropa dos Estados Unidos e contingente britânico e russo. Foi uma operação maciça, não foi como eles apresentaram. Voos sobre toda a área sul, o que era um divertido Almirante Byrd no Polo Sul, incrivelmente mudou. No documentário oficial da Marinha Americana, encontramos imagens do que o Almirante Byrd realmente teria encontrado. O espanto pelos seus aviões desaparecerem muito rapidamente. Muitos deles colidiram com barreiras invisíveis e se desintegraram em pleno voo. But even more so, he found, to his amazement, that his planes were disappearing very quickly. A lot of them crashed. Vimos então relatos de aviões batendo e colidindo em barreiras invisíveis e se desintegrando. Agora entendemos por que o Almirante Byrd teve que contar outras histórias sobre terra oca e inventar um monte de coisa, e por que, após as suas expedições, a Antártida passou a ser um local totalmente protegido pela Marinha dos Estados Unidos. Vejam o domo. Vamos dar um zoom, aproximar mais essa imagem. Observem atrás da geleira, aparentemente formação de água. Água atrás da geleira e em cima. Muito interessante. Imagem feita em 1920. Observem. Realmente aparenta ser água. Nós podemos ver o domo? Essa imagem em preto e branco de 1920, ela foi colorizada por programa de computador para melhor observarmos. Vejam, esse padrão é igual às águas agitadas. Vejam na foto do lado esquerdo com a foto do lado direito, onde o avião desce sobre águas agitadas. É o mesmo padrão, águas agitadas. Esse padrão é igual às águas agitadas. Vamos dar um zoom, observarmos melhor. É incrível. Águas agitadas. Mesma coisa, mesmo padrão.
Observem. Forma o mesmo padrão. Águas agitadas. Águas agitadas. Águas acima do domo. Nós podemos ver o domo? Agora dá para observar bem, né? O domo está bem visível com essa técnica de colorização por computador. Veja como é um padrão de águas agitadas. Sabemos que o domo nos protege dessa água e não deixa o ar escapar da terra. Veja o padrão de águas agitadas atrás do domo. É incrível. Outras imagens da mesma coleção. Observem. Outras imagens tiradas. Colorizada por computador. Dá para observar nitidamente o domo. Padrão de águas agitadas. Muito interessante. Fantástico. Outra foto também tirada. Veja uma foto agora colorizada por programas de computador, onde aparece nitidamente o domo atrás do navio, bem atrás do navio. O sol poderia estar aqui. Vejam a imagem do sol. Puede ser fácilmente replicable poniendo una luz dentro de un bol de cristal. Yo mismo hice el experimento y pude observar que el resultado es bastante parecido a lo que vemos cuando se forma un halo solar. Vemos los reflejos de la luz, de la fuente de luz, que en este caso es el sol,
en la cúpula de cristal, que sería la bóveda o el campo este electromagnético cristalizado que habría arriba en el cielo. En fin, la verdad es que todo esto me parece fascinante y espero que entre todos encontremos la verdad que nos ocultan. Vamos a analizar ahora un par de fenómenos meteorológicos, los cuales tienen una explicación oficial que no es muy convincente. En primer lugar tenemos el arco iris, que dicen que es un fenómeno óptico y meteorológico que se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan gotas de agua de la atmósfera. Pero yo creo que esta explicación no tiene mucho sentido y no es real, sino que más bien yo creo que las gotas de agua actúan como una lente. Mucha gente no sabe que podemos crear nuestro propio arco iris con una manguera, un aspersor. Veréis, las gotas de agua están en un entorno de 3 dimensiones, pero el arco iris existe en una línea de 2 dimensiones. Si la explicación de por qué se forma un arco iris es cierta, entonces tendríamos que observar millones de arco iris formándose en el entorno de 3 dimensiones donde se encuentran las gotas de agua. Sin embargo, solo observamos una línea en 2 dimensiones que es el arco iris. Esto quiere decir que solo puede haber 2 puntos de luz que influyen en la creación del arco iris. Y estos 2 puntos creo que son uno la luz del sol y otro el reflejo arriba en la bóveda, en el espejo que hay en el cielo. Porque recordemos que para formar un arco iris a puerta cerrada necesitamos un espejo. Y si a puerta cerrada necesitamos un espejo, en el exterior tiene que haber necesariamente un espejo. Y este espejo creo que es la bóveda o la cúpula que hay arriba en el cielo. Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas, dia e noite. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus o firmamento céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, para ver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Você percebeu que Deus criou um firmamento, e sobre o firmamento pôs água.